Bom dia, irmãos. O texto da pregação de hoje se encontra lá no Salmo 106. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias, por favor. A princípio, nós vamos ler somente os versículos 1 a 5, mas nós trataremos de todo o Salmo. É um Salmo grande. E eu peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas e acompanhem durante toda a pregação. Salmo 106. Salmo 106, versículos 1 a 5, a princípio. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Vamos orar. Senhor, que está a tua palavra e que está o teu povo, nós rogamos pela tua iluminação e peço, Senhor, que o Senhor edifique a tua igreja, com base na tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar a pregação aqui com uma história. A história se encontra lá no filme Um Lugar Silencioso, é um filme de 2018. Para quem não viu, não tem problema, eu vou fazer um resumo sem dar spoilers. Qualquer sinopse teria isso aqui, tá? Não me culpem. E para quem já viu, vai recordar mais uma vez. Esse filme, Um Lugar Silencioso, ele conta a história de uma família que vive em um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas elas foram exterminadas por seres alienígenas que não enxergam, mas que possuem altíssima capacidade auditiva. Assim, no contexto do filme, não pode haver nenhum barulho, não pode haver som. Ao menor sinal de barulho, aqueles monstros são atraídos e eles são destruidores. Não tem como escapar, eles são ferozes. Os ataques deles são implacáveis, não dá, não tem jeito, você vai morrer. Fez barulho, já era. Então, o filme todo vai ter um pouco desse ar de suspense. Você fica com um pouco de angústia, dada a condição em que aquela família, que está sendo representada ali, tem que viver. A luta pela sobrevivência no mundo sem som nos envolve e prende a nossa atenção naquela história. Porém, Um Lugar Silencioso não é sobre alienígenas que são mortais. Não é sobre alienígenas que são sensíveis ao som. Um Lugar Silencioso é sobre a primazia da família. É uma bela defesa da vida em um mundo hostil. E é por isso, por um desses motivos que eu gosto tanto desse filme. É porque ele me ajuda a realçar os aspectos de graça e de misericórdia naquela história, ao ver o mundo hostil em que aquelas pessoas estão vivendo. Ele me mostra que, mesmo quando o mundo é assombroso, o que realmente tem que ficar na minha mente é a beleza de uma família comum. Os aspectos apavorantes de um mundo cheio de monstros só me fazem admirar e valorizar ainda mais cada ato da graça e da bondade naquela história ou na vida daquelas pessoas. Eu acredito que esse filme está muito relacionado com aquilo que nós vamos ver hoje. Então, irmão, guarda essa história. Guarda essa história. Lá no final, a gente vai voltar para ela e fazer a conexão com aquilo que a gente tem para ouvir diante do Senhor hoje aqui. O Salmo 106 é um salmo longo, como eu falei, mas ele é um salmo duro. Ele é um salmo que contém uma parte triste. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver que ele faz um contraste sombrio com aquilo que veio antes, com o Salmo 105 ou o Salmo 104, logo antes desse Salmo 106, que é o salmo nosso em questão. Mas hoje, a pregação vai tratar o seguinte tema, do Deus
do Deus que suporta pecadores. Portanto, nós vamos ver a grande longanimidade de Deus em nossas vidas, mesmo em meio a tantas falhas do nosso caráter. Hoje é dia de recordar, irmãos, a graça de Deus que suporta pecadores e ainda os beneficia. Hoje é dia de recordar esse grande Deus que atua no cenário sombrio dos fracassos do seu povo e ainda assim demonstra uma grande longanimidade. Deixa eu situar os irmãos naquilo que é o contexto dessa passagem aqui. Os Salmos 104, 105 e 106, o texto em questão nosso hoje, são por muitos chamados de salmos de aleluia. São chamados assim porque é um convite ao povo de louvar a Deus. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porém, o Salmo 104 vai focar nos grandes atos de Deus na criação do mundo. O Salmo 105 concentra-se nos grandes atos de Deus na história de Israel, na história do povo, pegando a época dos patriarcas, da aliança com Abraão, indo até a entrada na Terra Prometida. Já o Salmo 106 não vai ter esses dois focos anteriores. Ele vai focar nos fracassos humanos, ele vai focar no fracasso do povo. Mas ele continua sendo um salmo de louvor, ele continua relatando a história da redenção, assim como os seus antecessores. Esse Salmo 106, ele traz uma grande ênfase nesses fracassos do povo, nesses fracassos humanos, para fazer esse contraste sombrio que vai se contrastar com o capítulo 105, que vem logo antes. A graça de Deus e a ingratidão do povo de Deus são colocados lado a lado aqui. E no meio disso tudo, nós vamos aprender sobre um Deus que suporta pecadores. Esse é o contexto para a gente hoje aqui, irmãos. E a gente vai ver isso em duas partes. A primeira parte é que nós andamos por caminhos terríveis quando deixamos o Deus da graça e da misericórdia. Sim, andamos por caminhos terríveis quando deixamos o Deus da graça e da misericórdia. E nós vamos ver isso nos versos 6 a 43. É uma passagem longa, então vamos nos esforçar e se concentrar bem ao que diz a palavra de Deus. Diz assim, no verso 6, pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes, junto ao mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-o das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos teus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos, puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre.
Depois eles provocaram a Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado, em vez disso se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Verso 40, por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram com os seus planos, e na sua iniquidade foram abatidos. Andamos por caminhos terríveis quando deixamos o Deus da graça e da misericórdia. O texto ele começa com louvor. O primeiro versículo é aleluia, é um convite. Venham, adorem, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O salmista está louvando a bondade e a misericórdia de Deus. Ele chega até a perguntar, quem é que vai conseguir contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Quem vai conseguir fazer isso? O salmista ele olha as maravilhas de Deus na vida do povo, o que Deus já fez pelo povo, e ele fica perplexo por tudo aquilo. Grandes coisas o Senhor fez. Grandes coisas o Senhor faz. Mas parece que depois do versículo 6, o salmo começa a tomar um rumo diferente. O salmista ele pula da bondade de Deus para um relato tenebroso da maldade do seu povo. Você pode até perguntar, mas como assim? Estava indo tão bem. Ou outra reação possível é olhar esse tanto de ofensa e iniquidade listado aqui e pensar, esse povo aí é um bando terrível de pecadores, é um rebanho de miseráveis. Mas eu convido os irmãos a ser um pouco mais paciente na reação àquilo que nós acabamos de ler e prestar atenção, aprender com a atitude do salmista aqui. Entenda, meus queridos, condenar uma geração anterior é algo relativamente fácil. Muito mais difícil é se reconhecer refletido e envolvido com ela. E é isso que o salmista está fazendo. Ele diz, pecamos, nós cometemos a iniquidade, nós procedemos mal. Eu também estou envolvido nisso aqui. As pessoas à minha volta estão inseridas aqui também. O salmista está pegando o eles e conectando ao nós. E o que ele faz é transformar todas essas acusações, todas essas ofensas em confissão. Ele transforma todos esses graves pecados em uma confissão a Deus, de modo que isso vira hino, de modo que isso vira um louvor. Note, esse salmo ele é belo e ele tem um propósito glorioso, e é por isso mesmo que ele não esconde os podres do povo de Deus. O salmista revela coisas terríveis que seus familiares fizeram contra o Senhor. E nós também precisamos considerar essas ofensas que estão descritas aqui. Nós não podemos passar por cima. A lista ela começa lá no Êxodo, ela vai até o cativeiro da Babilônia, e no centro da lista está aquela construção do bezerro de ouro. A profanação que o povo de Deus fez ali. E se você olhar atentamente, fizer um levantamento das ofensas que são descritas aqui, você verá a descrença, o esquecimento das maravilhas e das misericórdias de Deus, o descontentamento, ciúmes, inveja, idolatria, o recuo da terra prometida, o que significa um desprezo do próprio Senhor, a apostasia, que revela a infidelidade espiritual, a infidelidade pactual, provocação, cobiça, ingratidão, a paganização. Tudo isso está descrito aqui, e isso não acontece da noite para o dia. Aquele povo ele vai deixando, vai se esquecendo do Senhor inúmeras vezes e as coisas só pioram. Ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso, se dobram aos falsos deuses. E por isso fazem coisas horríveis, andam por caminhos escuros. Essa mudança de direção
faz com que coisas abomináveis surjam no meio do povo. Nós lemos que eles chegaram ao ponto de sacrificar os próprios filhos aos ídolos. Existia esse costume pagão no Antigo Oriente, sacrificar os próprios filhos. Foi esse o ponto que o povo chegou. Sim, terrível coisa é deixar o Deus da graça e da misericórdia. É o que nós estamos vendo. Só que este salmo, ele não diz respeito somente ao povo de Israel, que viveu há muito tempo atrás. Ele diz respeito também a nós. Os israelitas vieram antes de nós, são um povo antes de nós, mas nós precisamos fazer um exercício de olhar para a fraqueza daquelas pessoas e ver que muitos dos pecados deles também são os nossos pecados. Como o salmista reconhece, nós pecamos, nós cometemos iniquidade, nós nos esquecemos do Senhor, nós hoje aqui também precisamos fazer esse exercício e olhar. Nós também pecamos contra o Senhor, muitas vezes, em muitas ocasiões. É por isso que a reação, esse povo é um bando terrível de pecadores, esse povo é um bando terrível de miserável. Não seja tão honesto assim no primeiro momento, porque nós cometemos também graves ofensas e andamos por caminhos tortuosos, quando cedemos às promessas falsas do pecado e não olhamos para o Senhor. Pare e pense, meu irmão. Será que nós somos tão gratos e nos momentos da nossa vida por todas as coisas que o Senhor nos dá? Será que a ansiedade e desespero não tomam conta do nosso coração em tempos de crise, em tempos de pandemia? A gente sabe que o Senhor faz milagres no meio da sua igreja, cura nossos enfermos, nos dá amigos, nos dá irmãos na caminhada. Mas por qual motivo que o nosso coração insiste em andar a quilômetros de render graças ao Senhor? Por que somos tão inconstantes? Você já parou para pensar o quanto você se irrita quando você observa a ingratidão na vida das pessoas? Mas e a sua? Será que não estamos nos dobrando diante dos falsos deuses dos nossos dias em busca daquilo que só o Senhor pode nos dar? Não se engane, meu irmão. Você cai em idolatria quando busca, em qualquer coisa ou em qualquer lugar, algo que só Deus pode te dar. Qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você, que domine o seu coração, que domine a sua imaginação, mais do que Deus, pode ser um ídolo, sim. E a notícia terrível é que um ídolo, ele sempre vai te levar para um caminho terrível. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe que o pecado corrompeu a nossa natureza. Você sabe que o pecado faz promessas vazias. Ele mente, ele ilude, ele mata. E se você também se atentar aos seus fracassos de forma honesta, você vai ver que não existe pior coisa do que estar distante do Pai, do que estar alienado do Pai. Ei, pecador, você sabe disso. O pecado nos leva para caminhos assustadores. Nós não podemos brincar com isso de forma alguma. Será que somos tão diferentes desse povo aqui? Acredito que não. Porque nós temos exatamente a mesma coisa que levaram eles a virarem o rosto para Deus. Nós temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto, como diz Jeremias 17. Nós temos o mesmo potencial, e se não fosse a graça de Deus, nós já teríamos nos tornado como monstros terríveis. Por isso deve ficar muito claro que nós andamos, sim, por caminhos terríveis, quando deixamos o Senhor Todo-Poderoso. Quando os nossos olhos se viram para outro lugar, nós caímos em escuridão. O relato tenebroso do Salmo 106 deve nos fazer pensar nisso. Tem que nos fazer refletir sobre essas coisas. Mas o que nós fazemos diante de tudo isso? Qual é a estratégia do salmista em revelar essas coisas para nós? Qual é a sua intenção? Ele quer nos destruir? Ele quer revelar a maldade e parar aí? Não. Com olhares atentos, nós vamos perceber
que o propósito do Salmo não é condenar Israel, não é condenar o povo de Deus. Mesmo que tenha tantos pecados e tantas ofensas listadas aqui. A grande sacada, o grande centro deste Salmo é que ele nos leva a exaltar o Senhor por sua paciência, por sua misericórdia em suportar as ofensas e ainda assim beneficiar o seu povo. Lembre-se, esse é um salmo de louvor. Esse é um salmo de aleluia. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que ele está intentando aqui é despertar ainda mais o louvor do povo de Deus, mostrando o quanto eles são maus e o quanto Deus é bom. A fim de mostrar mais da glória de Deus, o autor faz um contraste sombrio entre as misericórdias do Senhor e a desobediência, a ingratidão de Israel. Nós fazemos coisas terríveis e andamos por caminhos errados, mas o Senhor ainda age em nosso favor. Ele ainda nos dá bênçãos. Ele ainda faz milagres no meio do seu povo. A comunidade reunida é uma prova disso. Observando tudo isso, nós devemos ter uma postura de adoração, de louvor pela graça e pela misericórdia de Deus. Este é o intento do salmista. Eu não sei se você é assim como eu, mas eu gosto de observar um céu estrelado. Quando eu era criança, eu ia lá para o quintal da minha casa, lá no interior da Bahia, e ficava olhando para o céu. O céu de lá é incrível. Todo estrelado. Mas o que acontece? O que acontece com aquelas estrelas na clara luz do dia? Será que alguém passa um saco no céu e vai colocando as estrelas dentro, e de noite, quando a lua toma o lugar do sol, ele vai jogando de volta? Não, irmãos. As estrelas, durante a clara luz do dia, continuam lá. Só que tem muita luz, a gente não consegue ver o brilho refletido. É somente quando o céu está bem escuro, bem negro, que a gente consegue enxergar, a gente consegue ver as brilhantes estrelas, as belas estrelas. De igual modo, o fundo negro do nosso coração pecaminoso, o fundo negro da nossa maldade faz com que a graça, faz com que a misericórdia de Deus brilhe ainda mais forte em nossas vidas. Nós lemos que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde a maldade e perversão do povo transborda, existe um Deus longânimo agindo. A Bíblia fala disso. Deus não salva gente perfeita, Deus salva pecadores. Deus não suporta gente perfeita, Deus suporta pecadores. E quanto mais negro é o fundo do nosso coração, mais a graça e a misericórdia de Deus brilham em nossa vida. E mais nós ficamos maravilhados em ver isso também. Você olha para o seu próprio coração e você fica deprimido. Se você parar ali, claro. E aí você olha para o que Deus é, você olha para o que Deus faz, você olha para como Deus age com você, e você fala: aleluia. Só é por misericórdia. Onde a maldade e a perversão do povo transborda, existe um Deus longânimo agindo ali. Nós andamos por caminhos terríveis quando deixamos o Deus da graça e da misericórdia, mas mesmo com toda a maldade, mesmo com toda a perversão, a longanimidade de Deus está trabalhando. Essa foi a nossa primeira parte. E depois de ler tudo isso, depois de observar aqui no Salmo, depois de ser chamado a atenção para todos esses pontos, eu não quero que você fique desiludido. Não quero que você fique triste. Será que tem salvação para essas pessoas? Tem, irmão. Ainda tem os Salmos, ainda tem os versos 44 ao 48. De igual modo, você pode ficar desiludido também quando você olha para seu próprio coração. Ou para a maldade que está aí.
Os sorrisos estão enferrujados, a maldade para todo lado. E isso causa tristeza realmente, mas nós não podemos parar aí. Ainda tem os versos 44 a 48, e essa é a nossa segunda parte. Nós vamos ver, através dos versos 44 a 48, que o Senhor, Ele age com longanimidade, Ele se lembra do seu povo, e Ele envia a salvação. O Senhor age com longanimidade, se lembra do povo, e envia a salvação. Volte aí para a sua Bíblia, vamos ler esses versos. Diz assim a palavra do Senhor: depois de toda a maldade, depois de todas as ofensas, depois de todos os pecados que aquelas pessoas fizeram, o verso 44 diz: mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. No primeiro momento, eu quero que você considere, eu quero que você entenda que Deus é um Deus longânimo. A longanimidade é um atributo divino. A Bíblia ela descreve, por exemplo, lá no Salmo 86, no versículo 5, que Deus é compassivo e bondoso, longânimo, ou em algumas traduções, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. Lá em Êxodo 34, no versículo 6, na passagem que Deus declara o seu nome a Moisés, na passagem que Deus revela a sua própria glória, temos descrito de que o Senhor Deus é compassivo e bondoso, longânimo, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Essa longanimidade de Deus significa isso, tardio em irar-se, lento em demonstrar a sua ira. Literalmente, essa palavra, longânimo, significa comprido de nariz. Sugere-se que é porque o nariz é um indicador da ira, visto que a pessoa, quando ela está irada, ela passa a respirar fundo, ela passa a respirar mais forte. Uma imagem que pode nos ajudar é a de um touro bravo, gigante, dentro de uma arena. A sua respiração ofegante, as suas narinas inchadas e trabalhando a todo vapor revela que aquele touro está pronto para atacar qualquer um que se colocar na sua frente. Mas a Bíblia descreve Deus como lento em irar-se, como comprido de nariz, literalmente. Como alguém que trata pecadores com muita paciência. Irmãos, se Deus fosse como aquele touro bravo dentro da arena, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Você não poderia estar aqui. Mas que bom que Ele não é assim. Que bom que Deus sabe que nós somos pó. E Ele se mostra, então, super paciente conosco. Ele é longânimo. Ele é compassivo. Ele é bondoso. Esse é o testemunho das Escrituras. E aí, no verso 45 desse salmo que nós estamos trabalhando aqui, nós somos levados a entender, então, que Deus se lembra do seu povo, mesmo após o seu povo se esquecer dele e correr para longe. Isso se dá pela natureza de quem Deus é, Ele é longânimo, e pelo compromisso pactual de Deus. Dentro do pacto, o Senhor prometeu que se lembraria do seu povo, que cuidaria deles, que enviaria disciplina quando eles pecassem, mas que também os restauraria com a sua misericórdia. O Senhor prometeu isso dentro do pacto. E é com base nessa aliança de Deus com o seu povo que Ele continua a ouvi-los, mesmo depois deles terem lhe virado as costas. O compromisso pactual de Deus com o seu povo faz com que Ele haja segundo a multidão das suas misericórdias.
E isso deve nos levar ao louvor e à oração, sim. Isso deve estimular o nosso canto a Deus. Como eu disse antes, isso é um salmo de louvor. E apesar de destacar a imensa ingratidão do povo, e ela é real, e ela é séria, como nós vimos, é a extraordinária longanimidade de Deus que emerge como tema verdadeiro. Essa é a base da oração final, que está aí no verso 47, e da realidade a doxologia que encerra o salmo, que é o verso 48. Essa oração tem como pano de fundo a confissão franca, sincera, honesta, do pecado nacional. Mas, ao mesmo tempo, tem também como pano de fundo a tolerância divina. Esses são os temas que dominam o salmo inteiro. Esse é o tipo de oração, de confissão que o Senhor tem prazer em atender. Nós aprendemos aqui que o arrependimento, ele nunca vai estar fora do louvor verdadeiro. E o louvor verdadeiro nunca vai estar fora do verdadeiro ato de arrependimento. O salmista declara: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Tem misericórdia de nós. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos mal. O Senhor se lembra da sua aliança. O Senhor tem um compromisso pactual com o seu povo. O Senhor é longânimo. Salva-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Congrega-nos dentre as nações. Traz seu povo de volta. Reúne seu povo mais uma vez. Nos liberta da opressão. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Uma questão que a gente tem que resolver aqui é como Deus salva toda essa gente. Como Deus nos salva? Como Deus pode suportar todas as ofensas do seu povo e ainda assim abençoar o seu povo? Nós vimos que isso se dá pela natureza de Deus, pelo compromisso pactual de Deus, mas como Ele faz isso? E aí nós precisamos observar que, de forma imediata, o Senhor atua na história do seu povo com vários atos de redenção. O povo cai em pecado, se arrepende, ora pela libertação, o Senhor manda a libertação. O povo cai em pecado, ora em arrependimento, pede a libertação, o Senhor envia a libertação. Isso se dá em vários momentos da história. O Senhor demonstra redenção em várias situações no Antigo Testamento. Isso tem que estar claro para nós. A graça de Deus se revela nos mais variados atos de redenção do Senhor. Isso é a forma imediata. Mas existe também uma forma mais completa, uma forma mais duradoura de Deus fazer isso. De Deus libertar, de Deus salvar o seu povo. E para isso, eu preciso te relembrar de uma história. Eu preciso te levar lá para Mateus 21. Naquele dia triunfante em que Jesus entra em Jerusalém. Você lembra disso? O anúncio do texto é claro, irmãos, e nos impele a tomar uma posição também no louvor. Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho. Eis aí vem o teu rei. O que vocês vão fazer? Nós vemos aquela cena e a multidão prontamente reage ali naquele momento. Vestes e ramos de árvores são lançados pelo caminho. Na boca das pessoas há um canto, há um clamor. Hosana. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Esse é o clamor da multidão. Você precisa saber então que hosana é um termo grego transliterado de uma expressão do hebraico, que significa: ó Senhor, salva-nos. Salva-nos, Senhor. A multidão em Mateus 21 entoava: salva-nos, Senhor. E bendito é o que vem em nome do Senhor. Por isso nós somos chamados a atenção para ver que Deus responde, que Deus respondeu
de forma suprema e duradoura o clamor de salvação do seu povo, nos dando Jesus. Deus respondeu de forma suprema o clamor do seu povo ao nos dar Jesus. Por que Deus suporta as ofensas do seu povo e ainda os abençoa? Porque um dia, Jesus subiu até o Monte da Caveira. É porque um dia Jesus morreu como maldito. Sobre ele estava toda a ofensa e toda a ingratidão do seu povo. Na sua morte, então, nós morremos. Porém, em sua ressurreição, nós vencemos. Amém? Jesus responde de forma magnífica o clamor, a oração do seu povo por salvação. Jesus é a forma suprema de Deus libertar o seu povo e lidar com a sua maldade. Querido ouvinte, irmão, Jesus é o modo como Deus lida com a nossa maldade. Relembre daquela cena. Relembre daquela cena. Hosana, ó, salva-nos. E o Senhor enviou o seu filho para morrer como um maldito num madeiro sangrento. Esse é o Evangelho. Nós precisamos recordar disso todos os dias. Todos os dias. Além de todas as aplicações e das inferências que nós fizemos aqui, até este momento, eu quero destacar mais duas coisas, mais duas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é que nós precisamos, em vista de tudo isso, cultivar a lembrança em nossos corações. Eu quero te encorajar a cultivar a lembrança em sua vida. No Salmo 105, por exemplo, nós somos chamados a lembrar das maravilhas que Deus fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. O ato de lembrar-se no Antigo Testamento é mais do que uma mera atividade intelectual, mas envolve uma atitude de fé, uma atitude de obediência àquilo que Deus nos deixou. A apostasia, o afastamento de Deus, está ligado a não conseguir se lembrar. Nós lemos aqui, eles se esqueceram de Deus, eles se esqueceram das maravilhas de Deus. Então você precisa notar que, por muitas vezes, a sua alma, o seu coração pode se esquecer dos benefícios da salvação do Senhor. A mente lembra, ela está consciente, mas o coração não apreende isso, não percebe a realidade espiritual. Portanto, eu quero que você faça o exercício de pegar uma verdade bíblica, levar até o coração, até o mais íntimo do seu ser, meu irmão, e deixar com que ela crie raízes lá, deixar com que essa verdade transborde lá dentro, de forma que haja transformação, de forma que haja alegria, de forma que haja satisfação e obediência no Senhor, a fazer a transferência mente e coração, a ouvir uma verdade, a aprender essa verdade, a saber explicar essa verdade, mas também a viver essa verdade, a fazer o seu coração compreender a graça de Deus, a lembrar da graça de Deus com o coração. E o Senhor nos deu inúmeros recursos para fazer isso. Nós temos a meditação nas Escrituras, o tempo de silêncio e oração, o louvor a Deus, cantar a Deus, isso é muito importante, a comunhão, o congregar, o ouvir a palavra, está aqui, entre outras muitas formas. Então, sossegue. Não sossegue até tornar o Evangelho espiritualmente ativo, real em sua vida. Cultive a lembrança. Entenda a importância disso. E a segunda e última aplicação é cultive a gratidão. Cultive a gratidão. Deus relembra a seu povo os grandes milagres que fez no meio deles, mesmo eles sendo tão maus, a fim de que eles recordem o Senhor Todo-Poderoso a quem eles temem, a fim de que eles sejam renovados em alegria e esperança, a fim de que eles trabalhem a gratidão em seus corações. Quais são as bênçãos de Deus que você precisa recordar e ser grato mais uma vez? Quais são?
de onde Deus te tirou, aonde Deus está te levando, o que o Senhor tem feito por você, apesar das suas falhas, apesar de saber tudo sobre quem você é. O que o Senhor tem feito na sua vida, recorde. O nosso coração, ele não cultiva a gratidão de forma natural. Nós somos ingratos. Nós somos ingratos por natureza. O pecado fez assim conosco. E nós precisamos ativamente buscar por isso. Ativamente relembrar. Ativamente recordar. Para que a gratidão seja cultivada no nosso meio constantemente. Eu preciso trabalhar isso também, meus irmãos. Tem sido um esforço constante relembrar disso. Um dia eu ouvi uma oração, eu li uma oração, na verdade, e desde então ela faz parte das minhas orações ao Senhor. Ela dizia assim: me destes tantas coisas, Senhor, dá-me só mais um coração grato. Um coração grato. Se você olhar de forma honesta para o seu coração, você vai ver que ele não é grato por natureza. Você precisa cultivar isso. Cultivar a lembrança, cultivar a gratidão. Você ainda se lembra do que eu disse sobre o filme? Lembra, né? Todo mundo lembra, né? Aplicação da mensagem, lembrar. Que ele é um filme que mostra que mesmo quando o mundo é assombroso, o que realmente tem que ficar na minha mente é a beleza de uma família comum. Que os aspectos apavorantes de um mundo cheio de monstros só devem me fazer admirar e valorizar mais cada ato de graça e bondade naquela história. Eu usei esse filme como ilustração para a nossa pregação de hoje, porque este filme ele me ajuda a entender o âmago deste salmo. E este salmo me ajuda a entender mais o filme e toda a minha vida. O cenário obscuro de todo o salmo me faz admirar, me faz louvar muito mais a Deus, me faz adorar muito mais o Deus que suporta pecadores. Deus revela seu amor para a gente como nós, para a gente como você, para a gente como eu. É por isso que nós não podemos somente nos concentrar na maldade do nosso próprio coração. Eu te convido a ir além, a olhar mais à frente e a não sossegar até ver Jesus e você poder cantar com o coração explodindo de gratidão o canto dos redimidos que diz: Hosana, bendito que veio em nome do Senhor. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por suportar gente como nós. Nós te agradecemos por sua longanimidade, Senhor. Nós te agradecemos também porque o Senhor, de forma sublime, de forma magnífica, respondeu o nosso clamor, a nossa oração, a nossa necessidade de salvação com Jesus. Obrigado porque Jesus um dia se colocou no lugar do seu povo, porque Ele levou a ingratidão do seu povo no madeiro sangrento e porque Ele ressuscitou em glória e em vitória para a nossa justificação. Nos faz conscientes dessas verdades, Senhor. Somos ingratos por natureza, mas precisamos trabalhar isso em nosso coração, a contar as bênçãos, a ver o que o Senhor tem feito por nós, a recordar, a lembrar com o coração a graça de Deus, e no mais íntimo do nosso ser, a reconhecer essas verdades. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Apesar das minhas falhas, edifica o teu povo, edifica a tua igreja com a tua palavra. E nos conduz, Pai, na tua verdade.
Que glória seja dada somente ao Senhor. No nome de Cristo. Amém.